Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer uma análise do último relatório gerencial do Fundo Imobiliário de Base 10 de papel, o BTCI11. Atualmente, pelo menos na minha opinião, ele é um dos melhores fundos de base 10 para se investir e é um dos que tem apresentado melhores oportunidades para se investir no momento, especialmente por causa do seu desconto, já que seu preço de cotação está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo. Então vamos analisar um pouquinho sobre esse fundo, seus indicadores e ver quais foram algumas movimentações que o fundo ele realizou no último mês de setembro lá no seu relatório gerencial. Lembrando que o vídeo nunca é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, cabe a você procurar se aprofundar mais sobre ele para ver se ele se encaixa nos seus critérios de investimento. Se esse canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu agradecimento. E deixa aí nos comentários se você, assim como eu, é cotista do BTCI11. Deixa aí nos comentários. Então vamos lá, pessoal. No momento que eu gravo esse vídeo, no dia 23/10, o BTCI11 está sendo negociado a R$ 9,81. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, é de 12,62%. E nos últimos 12 meses, por cada cota no acumulado, ele pagou R$ 1,23. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota do BTCI11, você já teria recebido em dividendos o valor de R$ 1,23. Descendo aqui, nós podemos ver o seguinte, que o valor patrimonial por cota, que seria no caso o preço justo do BTCI11, é os R$ 10,09. Mas como vimos lá em cima, está sendo negociado a R$ 9,81. Então, abaixo do que seria o seu preço justo. E o seu P sobre VP no momento está de 0,97. Isso quer dizer que está com desconto de 3%. Aí você repare, enquanto tem pessoas, investidores, pagando 10% de ágio no MXRF11, que está custando R$ 11,00, mas o preço justo seria R$ 10,00, tem pessoas que não valorizam esse fundo. Um baita fundo imobiliário de base 10 que está sendo negociado com desconto. Então, por isso que é muito importante sempre pesquisar sobre novos fundos imobiliários para não ficar dependente apenas de alguns e acabar pagando mais caro, sendo que você poderia comprar ótimos fundos imobiliários em valores muito mais acessíveis. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de R$ 1 bilhão, conta com um pouco mais de 27 milhões em caixa, disponível para futuros investimentos. Ele tem aqui um pouco mais de 123 mil cotistas, uma boa liquidez média diária superior a 2,3 milhões de reais, e seu último rendimento pago foi aqui de 10 centavos por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento um pouco superior a 1%. E aqui nós podemos ver o seu histórico de pagamentos em dividendos, pelo menos lá desde 2016 para cá. O seu fundo de papel, ele oscila bastante, né? Ele depende muito dos seus indexadores, seja ele IPCA ou CDI, mais adiante vamos ver. Mas pelo menos podemos notar aqui que a partir de 2021 para cá, ele aumentou um pouquinho os seus rendimentos. Chegou a pagar aqui no início de 2022 ótimos rendimentos, no valor total aqui de 13 centavos por cada cota, provavelmente aí por causa do IPCA, que estava muito elevado durante essa época. Porém, a partir do momento que o IPCA começou a baixar, os seus rendimentos ficaram aqui no patamar de 10 centavos por cada cota. Aqui no seu relatório gerencial, vamos entender um pouquinho melhor sobre esse fundo. Ele é do mês de agosto, esse relatório gerencial. Mês de setembro ainda não saiu. Aqui nós podemos ver o seguinte, que sua gestora é o PTG Pactual, gestora de recursos. Ele tem aqui uma taxa de administração de 0,95% ao ano, uma boa taxa. Ele não cobra aqui a taxa de performance, que é o ponto positivo. Ele já realizou o total aqui de 11 emissões de cotas. Então pode notar que é um fundo antigo, né? Ele teve início aqui no ano de 2008. Aqui no seu demonstrativo de resultados podemos ver o impacto que teve na receita do fundo devido ao IPCA negativo do mês de julho. Então aqui no mês de agosto podemos ver que ele teve uma receita dos seus CRIs de 5,6 milhões de reais. Ele teve aqui uma receita de 718 mil reais dos seus fundos imobiliários, então dos dividendos que ele recebeu, e 1,1 milhão de reais da sua receita da renda fixa. Então, no final, ele teve um resultado bruto de 7,5 milhões de reais. As suas despesas somaram aqui 855 mil reais. Então, se calcularmos aqui a sua receita bruta contra as suas despesas, ele teve um resultado líquido de 6 milhões 715 mil reais. Então, ele gerou aqui 7 centavos por cada cota. Porém, ele distribuiu 10 centavos. Então, nota-se que no mês de agosto ele gerou uma receita bem menor do que o valor que ele distribuiu. E aqui também podemos ver, né, que nos
nos meses anteriores ele gerava aqui 11 milhões, 10 milhões, sempre nessa faixa aqui, e nesse mês de agosto ele gerou aqui uma receita bem menor. Como falei, impactado aí pelo IPCA negativo do mês de julho. Porém, como ele tinha aqui uma reserva acumulada, no mês de abril, por exemplo, ele havia gerado essa receita e distribuído esse valor. Aqui também no mês de junho, ele havia gerado um pouquinho maior do que ele realmente distribuiu. No mês de julho também havia gerado aqui 2 centavos a mais do que o valor que ele realmente distribuiu. Então ele usou essa reserva para poder manter esses 10 centavos em dividendos. Então foi um ponto aí positivo da gestão de não ter baixado e sim usado o seu resultado acumulado para poder distribuir aos seus cotistas. Um ponto interessante sobre o BTCI11, que apesar de ser um fundo de papel, no seu histórico aqui desde 2011 para cá, ele consegue superar o índice INFIX, que é o índice que mede os fundos imobiliários. Ele consegue superar também o índice CDI, que segue a taxa de juros, e o índice IPCA. Então podemos ver que a rentabilidade acumulada do BTCI11 desde 2011 até agora 2023 é de 312%, sendo que o CDI está aqui de 181% durante todo esse período. Então mostra assim que, independente se é fundo de papel, se é fundo de tijolo, se é fundo de fundos, quando o ativo ele é bom, ele consegue superar esses índices. Aqui no seu portfólio podemos ver que o seu investimento principal atualmente é em CRIs, como mais adiante eu vou mostrar o valor total que ele tem investido. E esses CRIs eles estão indexados a 3 indicadores, que é o índice IPCA, que atualmente é a sua maior posição, 61% dos seus CRIs estão indexados a esse índice. Ele tem aqui 36% indexados ao índice CDI e 3% indexados ao índice IGPM. Então podemos ver que sua rentabilidade depende muito do índice IPCA, já que atualmente ele tem a maior posição. E esses CRIs que estão indexados ao índice IPCA têm uma taxa média aqui de 7,1%, o que é uma taxa muito boa, considerado de ativos seguros. Se pegarmos aí, por exemplo, o HGCR11, que também é um fundo de papel considerado muito seguro, a sua taxa também está nessa média aqui de 7%, os que estão indexados ao índice IPCA. E o índice CDI também está de 2,9%, o que é uma taxa considerada também muito segura. Então dificilmente o BTCI11 ele vai levar algum tipo de calote dos seus devedores. Se você procurar aí fundos imobiliários de papel que tem como seu principal indexador o CDI e que são considerados fundos seguros, também vai estar nessa média aqui de 2,9%, 3%, 3,5%. Então o BDCI11 ele tem sim ativos muito seguros. Aqui podemos ver a alocação por segmento, no caso a atuação dos seus principais devedores. Podemos ver que são empresas do setor de logística e empresas do setor residencial, além de empresas do setor de shopping. Também ao lado podemos ver a duração média dos seus contratos. Então, se pegarmos todos os seus contratos, ele tem uma média aqui ponderada ainda de 4,6 anos. Então são contratos longos, né, que o BTCI11 geralmente ele faz os seus devedores. E aqui nós podemos ver o nome de cada um desses ativos, o índice que ele está indexado, a taxa fixa de juros, no caso a taxa de emissão, a duração de cada um desses contratos e aqui o PL, no caso o patrimônio líquido do BTCI11 investido em cada um desses ativos. Podemos notar que o único que ele tem uma posição maior exatamente é essa Casa Shopping, que ele tem aqui 6,6% do seu PL. Porém, todo o restante aqui está abaixo dos 5%, o que é um ponto positivo porque mostra que ele não tem concentração em nenhum desses ativos, o que diminui assim eventuais riscos. Se ele levar calote de algum desses ativos, não vai ser bom, isso é fato, porém o impacto financeiro vai ser pequeno, já que ele não tem nenhuma alta exposição a nenhum desses ativos. Atualmente, somente em CRIs ele tem um valor total aqui investido de 779 milhões de reais, o que corresponde atualmente a 76% de todo o seu patrimônio. Ele também tem aqui fundos imobiliários que ele investe, né? Que soma-se o valor aqui de 83 milhões de reais, que corresponde atualmente a 8,2% de todo o seu patrimônio. E aqui vocês podem ver quais são os fundos imobiliários que atualmente ele tem investido. Ele tem aqui também ativos da renda fixa, que somam o valor de 96,7 milhões de reais, que corresponde a 9,4% de todo o seu patrimônio. Então, se somarmos tudo, o BTCI11 atualmente ele tem investido 1 bilhão e 24 milhões de reais nesses 3 tipos de ativos. E aqui por último nós podemos ver um resumo de cada um dos seus CRIs que atualmente ele tem. Ele vai falar quem é o devedor, a localização, né, desse devedor, as garantias que foram dadas por esse devedor caso ele não venha a fazer o pagamento mensal dos juros e da correção monetária ao BTCI11. Aqui mostra qual é o indexador usado nesse CRI, também a sua taxa de juros, o valor que foi emprestado
e também a duração desse contrato. Então é muito interessante porque ele consegue resumir bem assim sobre cada um desses cases que atualmente ele tem. E aqui podemos ver que tem empresas realmente bastante interessantes, empresas sólidas que dificilmente vão dar, como eu mencionei, algum calote no BTCI 11. Isso não quer dizer que isso não possa acontecer, né? Renda variável, tudo é possível, porém, por ele ter aí bons devedores, isso é algo que dificulta, né, eventuais calotes no BTC 11. Então, como eu falei, pessoal, em vez de você ficar aí procurando o MXRF11 pagando mais caro por esse ativo, pense no BTC 11, analisa esse fundo, talvez ele aí se encaixe nos seus critérios de investimento. Pessoal, espero que o vídeo tenha ajudado você de alguma maneira. Se gostou, deixa aí seu like e até o próximo vídeo.